Fala galera, sejam bem-vindos ao Pitaco Tricolor. Eu sou Bruno Oliveira. Hoje é dia 8 de maio de 2025 e vamos trazer nesse vídeo tudo de melhor que tem acontecido no nosso Fluminense. Então, nem pense em sair desse vídeo, fica aí até o final com a gente. Vamos nessa! Voltamos em definitivo para falar tudo sobre o nosso querido tricolor, mas antes disso, peço para os amigos deixarem o like, se inscreverem no canal e ativar as notificações, aquele famoso sininho, para você dar aquela moral para a gente, né? Então vamos lá, vamos começar falando sobre a camisa branca, a camisa número 2 do Fluminense, camisa que foi antecipada a sua apresentação por causa do Mundial de Clubes. E a camisa foi apresentada ontem. Temos imagens aqui para mostrar. Ó. Tá aí na foto ó, o Martinelli, o Arias, o Ganso apresentando a camisa e um torcedor que é um sócio torcedor, né, que pegou a experiência lá e teve essa surpresa, pôde participar da apresentação da camisa. Uma camisa muito bonita, simples, mas bonita, né? Então eu quero saber dos amigos se vocês gostaram. O que vocês acharam dessa camisa, né? Vi muita gente falando que achou uma camisa meio preguiçosa, outros falaram que gostaram muito. Tem um diferencial, o número dela atrás, né? Um número diferente, assim, aquele estilo Tetris, né? Achei, a parte do número achei bem bacana. De resto, eu achei simples, mas muito bonita, né? A camisa vamos estrear a camisa no jogo de domingo contra o Atlético Mineiro, né? E o mais importante, quanto custa? A pré-venda dela está saindo a R$ 399,99 o modelo de torcedor e R$ 469,99 o modelo de jogador. Salgada, meu querido, salgada a camisa. Mas é isso, né? Camisa oficial hoje em dia tá esse absurdo aí. Então vamos lá, já que a gente falou que o Fluminense vai estrear a camisa no domingo, não só a camisa vai ser estreada, também o gramado sintético do estádio do Atlético Mineiro, né? O Fluminense que tem um péssimo histórico recente aí de jogos em gramado sintético, né? Pouquíssimas vitórias e vamos ter mais um gramado sintético para poder ter dificuldade, né? O Atlético Mineiro conseguiu a liberação com as forças de segurança e vai poder jogar na Arena MRV com capacidade máxima para 40 mil pessoas. Então, vamos lá. Vamos ganhar. Está na hora de tirar, né? Tirar essa sina de não ir bem no gramado sintético, né? Mas Fluminense Atlético Mineiro a gente fala mais para frente, outro dia, porque hoje é dia de Fluminense San José. Antes de falar de Fluminense San José, vamos falar de Mauro César Petralha, o presidente do Atlético Paranaense, né? Que saiu em muitos veículos de comunicação um áudio vazado, né, do Petralha, onde ele fala o seguinte, abre aspas, para o Petralha. O Fluminense tinha que pagar a primeira parcela do Canobi e só pagou R$ 500 mil. O Petralha aí nesse áudio dando a entender que o Fluminense estaria devendo ao Atlético Paranaense. Mas aí, à noite, né, no final dessa quarta-feira, o Atlético Paranaense, através das suas redes sociais, soltou uma postagem no qual dizia o seguinte, não há nenhum pagamento pendente por parte do Fluminense com o Carnóbio. Ou seja, o próprio clube desmentindo seu presidente e deixando em pratos limpos sobre uma possível dívida que o Fluminense teria com o Atlético Paranaense, né? Vamos falar agora, gente, de sub-20, né? Aqui no Pitaco você está sempre ligado que a gente vai sempre trazer Xerém para vocês aqui, que Xerém é o futuro do Fluminense, não só o futuro, porque não o presente também, né? E ontem tivemos a nona rodada do Campeonato Brasileiro da categoria, o campeonato mais importante da categoria sub-20 no Brasil. O Fluminense voltou a venceu o São Paulo por 2-0. Gols de Marlon Almeida e do Wagner. Wagner que jogou contra o União Espanhola, fez a sua estreia no profissional, né? O Fluminense abriu o placar. O gol do Marlon Almeida, né, numa roubada de bola do Doma, um volante que, inclusive, muitos pedem no elenco profissional.
ele rouba a bola, infiltra, toca para o Arthur Henrique, que tenta o chute e a bola sobra para o Marlon, que só empurra para o gol. E o segundo é uma linda cobrança de falta do Wagner, né? Uma cobrança, aquela que vai pelo lado de fora da barreira, vai lá no ângulo, o goleiro ainda toca nela, mas um gol muito bonito do Wagner, 2-0 Fluminense. E, como eu falei, com o jogo da 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com essa vitória, o Fluminense vai a 11 pontos, ocupando aí o 12º lugar. Tá? A gente tem 2 pontos a menos do que o Santos, que abre a zona de classificação. No caso, está ali em 8º lugar. Né? Então, agora o Fluminense tem que buscar, né? Buscar vitórias a todo custo, porque não tem como, de 8 classificados, a gente não conseguir passar para a próxima fase. Próximo jogo do Fluminense vai ter o Clássico Vovô contra o Botafogo lá no estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, terça-feira, 18 horas. Vamos falar agora sobre o troféu do Mundial, né? O Fluminense apresentou o troféu lá no Cristo Redentor, na parte da manhã, e na parte da tarde em Laranjeiras. Mais de 2.000 pessoas visitaram a Taça da Laranjeira, né? Teve sessão de fotos, sessão com foto com ex-jogadores, né? Estiveram lá o Thiago Neves, o Tartar, o Ronald, o Marco Antônio, enfim, teve foto com o Mário Bittencourt, o Matheus Montenegro, a galera toda lá, né? Posando ao lado do lindíssimo troféu do Mundial. Vamos falar agora, galera, isso talvez tenha sido uma das notícias mais importantes de ontem, né? Facundo Bernal. Segundo o jornalista argentino Uriel Lubitsch, a Juventus e o Napoli sondaram o Bernal, jogador de 21 anos ali, volante do Fluminense, né? Jogador uruguaio. Então, segundo o Uriel, pode ser que na próxima janela essa sondagem se transforme numa proposta formal. Além da Juventus e do Napoli, o Bolonha da Itália também, né? Ou seja, 3 times aí da Itália, também vigia de perto a situação do Bernal. Então é muito importante, né, a gente ficar de olho. Inclusive, quando o Bernal chega ao Fluminense, eu sempre trouxe isso, né, nas nossas redes sociais, aqui no YouTube, eu sempre falei, o Bernal é jogador para em breve ser vendido por muitos milhões aí para o Fluminense. Então, seria ideal, né? Seria bom o Fluminense poder dar sequência para o Bernal, passar confiança para ele, para se tornar titular e aí, de repente, até valorizar mais o jogador. Né? O Bernal aí, de repente, está saindo, se for para sair 15, 20, 30 milhões que seja, mas eu acho que quanto mais valorizado, quanto mais incontestável no Fluminense, mais valorizado ele ficará para o mercado europeu. Né? Então, vamos ficar de olho aí nos próximos episódios, porque a próxima janela é capaz desses times virem fortes para cima do Bernal. Beleza? Então, deixa nos comentários o que vocês acham sobre o Bernal. Eu vejo muita gente já cravando que o Bernal é ruim de bola, que não presta, que é fraco, e outros tratando como craque. É isso mesmo? Eu acho um excelente jogador que tem características muito boas, principalmente para a posição dele, um jogador muito alto, 1,87 m, tem bom passe, bom lançamento, boa finalização. Tem os seus defeitos, óbvio, é um jogador de 21 anos, né, que está ainda em fase de adaptação ao Brasil, mas precisa ter sequência. Então, dê sequência ao Bernal, Renato Gaúcho, dê sequência ao garoto. Vamos fechar o vídeo, galera, falando de São José e Fluminense, jogo que há mais uma rodada da Sul-Americana, é o 5º jogo do Fluminense na Sul-Americana, e o Fluminense encontra-se nesse momento em segundo do grupo. Ah, Bruno, mas o Fluminense não era primeiro? Era, porque ontem o Once Caldas abriu a rodada no grupo F e bateu o União Espanhola por 1-0 lá em Manizales, lá na Colômbia. Com isso, o Once Caldas chegou aos 9 pontos, deixando o Fluminense com 7. Lembrando que o Fluminense joga fora de casa contra o San José e depois fecha com 2 jogos em casa no Maracanã, contra a Once Caldas e União Espanhola. Ou seja, uma chance aí do Fluminense chegar pelo menos
13 pontos, né? E terminar na primeira colocação do grupo, que é o que garante a vaga direta para a próxima fase. Quem acaba em segundo vai para aquele playoff contra terceiros colocados dos grupos da Libertadores. O Fluminense relacionou viajou, né? Viajou com os seguintes jogadores: Vitor Eudes, Gustavo Ramalho, Kelvin, Vinícius para o gol, Guga para a lateral direita, Léo Jance e René para a lateral esquerda, Thiago Santos, Manuel, Caio Amaral e Davi Schwindt para zagueiros, Bernal, Hércules, Freitas e Wallace Davi para volante, Isaac Lescano, Renato Augusto e Thiago Henrique para o meio-campo e Serna, Lavega, Kelvin e Paulo Baia para o ataque. Beleza? Trazendo os jogadores relacionados, o provável Fluminense para começar a partida, teremos Vitor Eudes, Guga, Thiago Santos, Manuel e René, Bernal, Hércules e Lescano. E na frente, Serna, Lavega e Paulo Baia. Paulo Baia jogando centralizado, Lavega pela esquerda, Serna pela direita. Então esse pode ser o provável Fluminense para o confronto contra o San José, né? O jogo acontece às 21h30 hoje, lá no estádio Hernando Siles, e a transmissão, meus amigos, única e exclusivamente no Paramount+, beleza? Amanhã traremos um vídeo aqui sobre tudo o que aconteceu na partida. Rapaz, minha internet simplesmente caiu no final do vídeo, mas não vamos parar por isso, né? Então, como eu falei, eu acredito num 2-1 Fluminense e ficando bem próximo aí da classificação para a próxima fase da Sul-Americana, beleza? Então é isso, galera. Nos vemos amanhã. Ficamos por aqui. Saudações tricolores. Até a próxima. Valeu, grande abraço.